3, 2. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Mercado Offshore Brasil. Grande beijo para vocês. Agradeço demais a presença de vocês nos nossos vídeos. Então, poxa, tem sido de grande valia. Também quero agradecer os nossos apoiadores, a TMS, Escola de Treinamentos, a melhor que nós temos aí no país hoje. Fiquem atentos, inclusive, por falar no nosso apoiador TMS, eu não vou falar a hora não, para vocês assistirem o vídeo inteiro, mas em algum período do vídeo vai rolar aquele sorteio maroto que a TMS nos proporciona para 5 pessoas, hein? Então fiquem atentos que a gente vai dar uma chave para vocês, claro, comentarem lá e ganharem esses treinamentos, 3 normas regulamentadoras, tá bom? Agradecer aí a Conexão Contábil, a Evoque, a Acnor e o pessoal do Macro Studio por estar nos ajudando com esse espaço aqui, tá bom? Galera, hoje, como sempre, trouxemos um monstro de conhecimento. Já deixarei ele se apresentar. E o camarada só estava batendo um papo aqui, né? Antes, né, de cortar a câmera lá da Fran, a nossa técnica, jogar a câmera para mostrá-lo. A gente batendo um papo aqui, ele só tem 38 anos de experiência na área. Na verdade, eu tenho 36 anos de vida e ele tem 38 de experiência na área. Então, ele manja um pouquinho, ele conhece. Sabe que eu não trago qualquer um para cá para conversar com a gente, né? Então, acompanhe esse vídeo até o final. Hoje, a gente vai adquirir conhecimento demais. E eu também trouxe o outro monstro da live anterior, que é meu amigo Cirão, para, junto comigo, a gente vai bombardear o cara, porque eu leigo na área dele, na área do monstro que eu vou deixá-lo se apresentar. E Ciro também, mas são 2 cabeças pensantes, pensa melhor que uma, né? Só eu perguntando, eu não sabia nem o que perguntar direito. E vocês querem conhecimento? Então, por gentileza, muito obrigado por ter aceitado o convite, Oscar. Fique à vontade, seja muito bem-vindo, se apresente, pode falar um pouco da sua experiência, de onde você veio, quem é o Oscar. Fique à vontade, Oscar. É um prazer estar nesse programa com vocês, contribuindo em alguma coisa Prazer nosso. Na área do conhecimento, né? Meu nome é Oscar Diego Barbosa Plá. Eu sou uruguaio, moro no Brasil há 30 anos. Perfeito. E comecei como oficial de marinha no ano 78. Caramba. Mas a bordo dos navios comecei no 73. Sim. Pouco tempo atrás. Uma coisinha atrás, né? Exatamente. Bom, aquela história, o trabalho da gente vai formando a vida da gente. Eu me formei como oficial de marinha, de máquinas. Já no Uruguai, já estava formado como oficial de máquina. E vim aqui para o Brasil também já como oficial de marinha de máquinas. Perfeito. Fui chamado por uma empresa venezuelana que Uh-huh. administrava um navio, um rebocador de grande tamanho, de grande porte, para trabalhos em portos de águas profundas, em um porto de Itaqui Uh-huh. e da Vale do Rio Doce. Bacana. Esse rebocador estava contratado pela Vale do Rio Doce naquele tempo. Era um rebocador holandês. Entendi. Excelente tecnologia de Sim. todo tipo. Sensacional. E, bom, eu fui chamado para ocupar a vaga de chefe de máquinas que havia nesse rebocador naquele momento e acabei ficando no Brasil. Casei no Brasil. Gostou? E descasei no Brasil também. Casou aqui também? Casei e descasei. Casou e descasou. Isso mesmo. Então tá show de bola. Pode falar. O assunto é que por aí continuei meu trabalho e acabei trabalhando um tempo bem curtinho no navio de transporte de mineiro da Vale do Rio Doce. E depois vim a dar a uma empresa terceirizada que trabalhava no serviço da Petrobras em navios de apoio logístico para plataformas petrolíferas. Perfeito. Que aí tive praticamente 17 anos, né? Deu para aprender alguma coisinha também. Deu. Com certeza. E trabalhei em vários navios dessas especialidades aí, mas principalmente em um navio que foi trazido foi construído lá nos Estados Unidos.
Esse apoio logístico era com relação ao quê? Compra de peças e etc? Não, apoio logístico... Tinha a ver com isso? Não. Transporte de cargas para abastecer plataformas petrolíferas. Perfeitamente. E estou falando container, máquinas, sim, os árvores de Natal, que gostam de chamar, fornecimento de combustível, água potável, enfim, por essa área aí, mais ou menos, que esses navios se desenvolviam. E a empresa decidiu... 3 meses, después de 3 meses de estar trabajando en estaleiro, que la empresa me colocó para trabajar en estaleiro, me llevaron para ese navío nuevo. Tinha llegado recientemente de Estados Unidos, no estaba ainda ni habilitado para trabajar, estaba en algunas reformas y eso. Y un navío bastante conocido en la área marítima, o PSB Barracuda, da empresa Astro Marítima. Da Astro Marítima, Astro Barracuda. É isso mesmo. Eu lembro, eu trabalhava na base 60 na época. Então, tem muita gente que conhece o pedigree desse negócio aí. Sim. Então, a empresa, inclusive, é uma empresa antiga, né? Tinha um Astro Garopa, Astro Barracuda, Astro Pargo. Tinha uma dúzia. Isso aí, tinha um monte. E, bom, me levaram para lá com o intuito de que falaram que era imprescindível falar em inglês, e porque tinham contatos em diferentes momentos, por exemplo, de manutenção, tinha máquinas norueguesas. E os noruegueses, quando vinham aqui, não falavam nada de português. Então, precisavam outro gringo para ajudá-los, né? Para colaborar aí um pouquinho com isso. Né? Bom, enfim, acabei aprendendo com os fabricantes dessas máquinas, né? Devem ter ouvido falar, vocês, máquinas Ulstein, que são máquinas de governo, máquinas azimutais. Que bacana. E acabei, não só isso, trabalhando com eles, em montagem, desmontagem, reparo, substituição, um monte de coisa, um monte de peças. Acabei aprendendo também algum... Já falou uma coisa que a gente já começa com a primeira pergunta. Explica para a galera, o que são máquinas azimutais? Viu? Falou, a gente já vai em cima dos comentários dele. Espero que você me ajude nessa, Ciro, por favor. Nem deixei se apresentar, porque a galera já te conhece. Perguntas aqui. Exatamente, com certeza. Essas máquinas que eles trouxeram norueguesas nesse navio, deu para aprender muita coisa, porque eram o prototipo, vamos dizer, da máquina azimutal que foi fabricada lá na Noruega mesmo. Então, essas são máquinas que controlam o propulsor, inclusive como a modo de leme. Perfeito. Por quê? Porque a hélice rota 360 graus de acordo à necessidade, de acordo ao comando, por meio de comandos eletroeletrônicos, hidráulicos e mecânicos. Ela pode girar os 360 graus, para um lado para o outro. Então, em torno do próprio eixo. Claro, então faz o thrust tá ali, a hélice está ali, mas ela faz isso. O navio pode brincar praticamente, rodar. Sim. Como se fosse um brinquedo. Sim. Então dá uma governabilidade absurda, muito grande. E estabilidade também, né? Ele fica bem estável, né? Sim. Imagina, cada maquininha dessa que o Barracuda tem duas, ainda elas tem. Né? Cada maquininha dessa pesa 23 toneladas. Caramba. Cada uma. Caramba. Então, é uma máquina e tanto, né? Não é? E a gente também não pode deixar de falar num detalhe, né? Praça de máquinas. Uma praça de máquinas, as pessoas se perdem ali dentro. Com toda certeza. Não é uma máquina só. São várias máquinas. E detalhe, um barulho ensurdecedor. Exatamente. Um local muito quente. Tem que entrar ali com protetor, temperatura. Dupla proteção. Ambiente totalmente insalubre, com certeza. E o cheiro de óleo diesel. Né? Aí, calor. Vibração, isso que eu ia falar agora, calor, além de vibrar. Vibração, respiração difícil, complicada, temperatura, logicamente, né, que é uma representação do calor. Exato. Enfim, podemos dizer que é uma área bastante hostil. Com toda certeza. Que implica a utilização de proteção, né? Você tem que usar protetores de ouvido. Dupla proteção, imagina. É isso mesmo. O intra e o abafador, né? É isso mesmo.
ir de macacão, não pode ir de camiseta. Não. Quero agradecer a Clínica Cativar, de odontologia também. Eu cometi essa gafe. Esqueci, pessoal. Também um dos nossos apoiadores, tá? A esposa do Serão ali. Melhor clínica odontológica que vocês vão encontrar na cidade. Fiquem à vontade. Nos cards eu vou colocar lá o contato. O Ciro já me passou o contato. Né? Só dá um Google. E o Google também ajuda, mas vai ter na descrição do vídeo, vai ter ali também, com certeza. Mas aí tá. Vibração, calor, respiração horrorosa. Tipo, você ali dentro, com aquele barulho, com aquele barulho absurdo, vocês ficam entrando, vocês têm que entrar diariamente, algumas vezes por dia, ou não, só quando dá algum tipo de problema? Aí você dorme, come e tudo. Aí tem que estar mesmo perto dessas máquinas o tempo todo, patrulhando o isso. turno aí. inteiro praticamente. Você tem uma console. Imagina. Você tem uma console de controle. Sim. Mas a console de controle não te dá o tato. Exatamente. Porque no tato você consegue sentir que temperatura e vibração. Que a vibração torna-se um excelente caguete para te avisar que há algum problema. Algum barulho então, atípico, aqui um barulho diferente. Não é substituído por um instrumento. Exatamente. A mão, não. Sentir o toque. Então, você algum barulho diferente também, né? Tem que ir lá, tem que levantar a planilha, ir para os instrumentos e fazer as leituras que correspondem para controlar de que exista uma condição de trabalho termodinâmico, hidráulico correto. Então, tem que estar em cima. E, às vezes, tem que fazer manutenção com todo trabalhando. Sim. Porque tem um gerador parado e 2 em funcionamento. Sim. E aquele que está parado tem que ir para o pau. Sim. Então, tem que meter a mão e trabalhar nele. Exatamente. Até porque se o outro parar... Isso aconteceu com a P52 ou a P50 agora? Foi a 50. Foi a 50, não foi? A P50, o senhor soube? A P50, infelizmente, cara, entrou no blackout, o gerador de emergência não entrou e rolou até abandono. A galera abandonou. Porque estragou um monte de comida e tal. O pessoal não tinha condições de continuar. Ficou muito tempo sem energia. Entrou no blackout total, geral. Por isso mesmo é que é imprescindível a presença do pessoal de máquina. Aí não tem como evitar. Você pode, em algum momento... Tem o privilégio, vou chamar assim, privilégio de você estar em uma console com ar-condicionado, como aqui, tudo beleza, e até pode ler alguma coisa, sei lá, o que seja. Mas tem que estar perto. Tem que estar perto. Tem que ir lá e ver, sentir, tocar, escutar, sabe? Se vincular com as máquinas com todos os sentidos. Porque assim é que você vigia realmente isso aí. Então, não... Eu imagino que turno difícil, né? Não, porque 12 horas praticamente ali. Tiagão, porque imprevistos acontecem. O tempo inteiro. Pô, eu conversando com o mestre, assuntos informais, né, no nosso dia a dia, e ele me contou casos assim, inusitados. Ele navegando, e aí do nada, o navio para, e aí? A deriva... Cara, perigosíssimo. Não, aí detalhe. A corrente pode levar para cima de uma plataforma ou para outro navio. E quem tem que resolver? Até porque a deriva é situação de emergência, considerada pela IMO. Chefe de máquina. Exatamente. O mais rápido possível. E se não resolver, vai entrar pedindo socorro porque está à deriva. Literalmente Mayday. Que está à deriva. Fica difícil, fica muito difícil porque não tem como evitar. É uma situação de tensão. Porque você pode fazer todo um planejamento e uma organização de manutenção para não ter problema, mas às vezes o problema vem de outro lado, vem de fora. Como isso que estávamos falando com ele, que foi uma coisa realmente imprevisível. Isto aconteceu lá na minha terra, num navio dinamarquês, deep sea fishing, pescaria de profundidade, navio uns 40 metros aproximadamente, excelente navio. Que nos controlávamos o combustível, por exemplo, no recebimento, íamos a cada boca a ver que saía, em cada uma das bocas de combustível. Estou falando a boca, aquela conexão que tem o caminhão cisterna, que tem embaixo, que tem várias, porque tem compartimentado aquele caminhão cisterna, né? Caramba. Então, controlavam e tiravam uma amostra.
No último compartimento vem o veneno. Todo combustível, excelente qualidade, transparente, óleo diesel. Lá não tem óleo diesel, não é gasoil, que se chama. Está ótimo o combustível. E já terminando, finalizamos, ninguém pensava ir a meter a cabeça dentro da cisterna para ver o que é o que tinha dentro. Olha que doideira. Porque já é um exagero, né? Já a gente tira amostras individuais, controla um por um, cisterna por cisterna, e tá, de repente o navio apagou. E aí? Cadê o livro? Não dá tempo de ler manual, né? Corre para aqui, corre para lá. Tinha um tanque de sedimentação lá em cima que havia sido desenhado para funcionar lá como uma espécie de decantador, uma coisa assim. Eu disse, tem que ter alguma coisa. E fui a abrir, começou a sair uma lama marrom, espessa, grossa pra caramba, entupiu aquilo, todos os filtros. E como essa lama foi parar ali, gente? A última cisterna estava contaminada. Caramba. O cara vem com 7, 8, 10 cisternas, você controla todas elas desde o início do momento que sai o combustível. Mas você não imagina que no último momento te vai mandar um barro. Exatamente. Ao invés de combustível. E mandou. Que doideira. Aí aquela história que eu te contei, não sei se posso contar aquilo que eu te contei do marinheiro, aquele parrudo. Pode contar? Claro, fica à vontade. São pequenas histórias, viu, de coisas que acontecem. Às vezes você se topa com gente que gosta de fazer alarde. Dizer, né? Que é o cara, né? Eu sou marinheiro bravo. Sim. É isso mesmo. É cheio de almôndega por todos lados, sabe? Parrudão. E vai para a terra e vai com aquela cara, assim, como dizendo, eu sou o tal, né? Nesse caso era um cozinheiro. Desse tamanho, assim, era grandão mesmo. Baixinho, mas parrudão. Vivia naquela atitude de bravata, sabe, de essas bobagens e coisas, e gostava de se exibir em terra e com as outras pessoas, porque ele era um marinheiraço, um marujão, cheio de tatuagem e coisa. Aí se deu essa situação, né, que o navio apagou de noite, com uma tempestade iniciando já com força 4 ou com força 5. Estamos falando de ondas de 4, 5 metros, por aí, mais ou menos. Tá? Aí o navio fica. Há uma expressão em espanhol, não lembro exatamente qual pode ser em português, algarete, ou seja, um navio que fica ao azar. Suel, você está falando? O suel? Ele fica à deriva. Ele fica à deriva. Perde máquina. Sim, a deriva. Você está sem máquina, sem gerador, sem nada. Já era. Escura. E com mau tempo, tempo ruim, o navio fazendo aquilo. Tudo apagado, sem máquina. E o mar ruim. Aí que você separa os fortes dos fracos. Aí que separa as crianças, como que vocês dizem? Separa as crianças dos adultos. Exatamente. Né? Os meninos dos homens. Aí estávamos naquilo, já tínhamos localizado qual era o problema, como resolvê-lo, como solucioná-lo. Estávamos fazendo aquela drenagem necessária, trocar de filtro, correr para um lado, correr para outro, e vai fazendo. E você tem que ir a controlar para um lugar e para outro, porque tem diferentes compartimentos para controlar. O assunto es que en una de esas pasadas por un corredor me topé con las almóndigas. Aquele assim, e ele, desesperado. O olho era desse tamanho, assim, do cara. Parecia que ia sair para fora, assim, sabe? E aí, o chefe de máquina, e disse, e aí, chefe, vai dar para resolver? Digo, a verdade é que não sei, eu sacaneando, viu? Claro, de maldade mesmo. Não sei, rapaz, não tenho muita certeza, não. O cara pirou. Estou meio perdido. E o cara abriu os olhos cada vez mais grande, parecia que iam sair para fora. E era, né, o parrudão. Esse era o Tigrão. Já tiveram vários casos de rebocadores estavam operando com unidade. Na hora de se afastar, a unidade levanta a defensa, perde máquina na maré, volta com a embarcação e acontece o abarroamento. Aí dá aquele pancadão, para não usar outro termo, né? Vai de tremer a plataforma inteira, o navio inteiro. Isso já aconteceu com uma das embarcações que o senhor falou. Não vou citar o nome da empresa de novo, né? Mas isso já aconteceu, eu lembro disso. Eu trabalhava na Mais 60 na época, que teve essa colisão aí e tal. Aí eles fizeram uma amarração na própria plataforma para a maré
jogá-los mais para longe, Sim. né? Um outro rebocador veio, amarrou também para afastá-lo da unidade, para não bater. A unidade manteve as defensas, né, arriadas. Justamente para se acontecesse de perder a máquina ali de novo. Aí o outro navio conseguiu trazê-lo para o porto. Ele literalmente foi rebocado por outro. Não conseguiram resolver. Perdeu máquina, não conseguiram resolver. Um outro rebocador trouxe para aqui o porto de Macaé. Vou te falar outro dia, viu, que chegar a uma determinada situação, tem que chamar um rebocador para levar para lá. Mas naquele caso, por exemplo, naquele caso que estávamos falando, nós operávamos lá em uma região que era a uns 230 quilômetros mais ou menos de Mar del Plata, da costa de Mar del Plata. Estamos falando de água profunda. Sim. Estamos falando de 300, 400, 500 metros de profundidade, certo? Mas chamar um rebocador para um lado disso lá. Estaban pidiendo en aquel momento $500 a hora. Caramba, $500 a hora. Para fazer o resgate. 3 dias navegando. Exatamente. Exatamente. E aí? Vai chamar rebocador? Dá um medinho, viu? O que? Com toda certeza. Tem que resolver, né? Exatamente, tem que resolver. E quais são os problemas mais comuns? O senhor, como chefe de máquina, esse tempo todo, quais são os problemas mais comuns que o senhor enfrentava e via com maior frequência? Com maior frequência? Que tipo de problema que acontecia com maior frequência? Problemas com geradores. Com geradores? E não porque os geradores fossem de má qualidade e nada disso, não. Assim, às vezes problemas ocasionados, problemas de filtro ruim, filtro de má qualidade, ou alguma coisa dessa que davam apagão, você estava operando e te dava um apagão, né? Então, inclusive nesse tipo de navios tem muita hidráulica no convés. Então, isso aí, você fez a pergunta certinho. Era um dor de cabeça. Por quê? Porque a instalação já bem feita, reforçada e construída para funcionar bem. Claro, certo? Claro. Mas acontece que o marujo da pesca, quando está trabalhando lá no convés, é como um tanque de guerra. E você dá para um tanque de guerra disso para manobrar com guindastes hidráulicos que levantam tantas e quantas toneladas de uma vez. Sim. E aí o cara faz uma manobra mal feita e arrebentou a tubulação. Então era aquilo de corta aqui, solda ali, e dá um jeito aqui, e substitui isto por outra coisa ali para poder... Eu achava que ele só agiu, você vendo, que bom que a gente está batendo papo com ele. Eu achava que esses camaradas, ficavam basicamente direto, sem fazer nada na plataforma, e entrava só se desse problema na sala, mas ele falou uma parada completamente diferente do que eu pensava. Eu, na verdade, eu tinha outra visão, realmente. Eu achava que realmente se fazia apenas uma inspeção de rotina, né? Que era algo que não era ficar o tempo integral lá vigiando a máquina. E uma dúvida que eu tenho, né? Porque, na verdade, o que alimenta as máquinas? Nós sabemos que é óleo diesel, né? Mas, na verdade, existem vários óleos diesel, por exemplo. Tem óleo diesel comum e tem óleo diesel marítimo. Né? Que esse óleo diesel marítimo ele tem 96% de viscosidade. Exatamente. É igual uma graxa. Grosso. E ele, na verdade, para entrar na máquina, ele tem que passar por uma caldeira, que é outra loucura. Você tem ainda caldeiras dentro da praça de máquinas. Inclusive, estou até querendo trazer um caldeireiro que bateu um papo também. Porque é aí que tá. Se falta água numa caldeira. E aí? Ou então, a descarga tem que ser limpa semanalmente. Até porque água é meio difícil, de carbono. Mas pode acontecer dar problema na bomba, né? Esse é o lance. E o acúmulo de carbono na descarga, aquilo pode pegar fogo até desligado. Aquilo chega a 700 graus na descarga. É claro. 700 graus. E aí, as caldeiras, lá, na verdade, de navios, lá é o que? Aquatubulares, flamotubulares? Isso, tem de vários tipos, vários sistemas. O assunto é que são recipientes grandes, enormes, gigantescos, para esquentar água e produzir vapor. A diferentes temperaturas controladas também, porque não pode ser nem excessiva nem em defeito. Então, enfim, é utilizado o vapor onde tem instalações de vapor, porque tem muito navio trabalhando em diferentes áreas, tanto em áreas de trabalho com petróleo, como em áreas de pescaria de profundidade, que não tem nada de caldeira de vapor. Nada. Sistema elétrico hidráulico a rodo. Imagino. Isso tem, muito. Mais modernos. Muito.
Exatamente. Mais modernos. ¿Por quê? Porque as instalações de vapor foram gradativamente sendo substituídas com o passar do tempo, porque se consideravam antieconômicas. Entendi. Então, o que mais se costuma utilizar são instalações elétricas e hidráulicas. Mas a gente pode usar esses dois, tanto óleo diesel comum quanto marítimo? Porque eu ouvi alguém me contando algo, eu fiquei curioso com isso. Por exemplo, o navio está em águas internacionais. Ele usa óleo diesel marítimo, caldeira. Perfeito. Mas se ele estiver dentro da costa brasileira, ele vai entrar num porto. Ele não pode entrar com óleo diesel marítimo. Isso. Ele tem que entrar confere isso, ele tem que entrar com óleo diesel comum. Tem que entrar, exatamente. Se supõe que funciona isso? Eu não menos, se supõe que é menos contaminante. Caso então aconteça por isso. algum desastre supõe ambiental. menos ali. contaminante. Exatamente. Se supõe que é Eu ouvi menos falar disso. contaminante. Mas eu vou te Eu dizer tinha uma escutado coisa. falar disso já. Esse combustível que utilizamos muito aqui no Brasil, esse óleo diesel que chamamos, Sim. se você pega uma garrafa de transparente de água, daquelas de vidro transparente, como esta aqui, Sim. e coloca o óleo diesel dentro, parece café. Caramba. A cor disso parece café. Por isso eu falava para você, com aquele gas oil que se consome no Uruguai, você coloca ele em uma garrafa, na outra garrafa e parece água. Meu pai já falou isso comigo. Meu parceiro já falou. O pai disse que tem petróleo que é quase igual água. Tipo, dependendo do poço, tem petróleo na Venezuela que, tipo, é clarinho. É claro, né? Aquele negócio preto. A gente imagina sempre, né? A gente associa petróleo... A coisa preta e tal. Ouro negro. Ouro negro, né? Mas tem isso, poços e poços. Tem uns que o petróleo é claro. Literalmente, é bem mais claro, né? Isso é Aquele negócio- destilação. Sim. Destilação, nível de destilação. Que eu não quero nem falar, porque não tenho certeza disso, mas é inexplicável que um país como este, com a capacidade que tem, que não tenha destilação a esse nível para Exatamente. produzir combustível de alta qualidade. De alta qualidade. Tem que trazer de fora. E esse café, vou te contar. Esse café, rapaz. Com Essa é a certeza. falta de investimento. E deve prejudicar muito a questão da vida útil das máquinas, de todo o maquinário, não Olha, prejudica, não? basta você colocar 2 navios desses a funcionar no cais, sem sair a navegar. Coloca no cais, bota para funcionar os dois e olha a chaminé. Imagino. Só olha a chaminé. Você vai ver que aparece uma coisa parecida com vapor, quase transparente. E a outra, aquela fumaça. E no outro aparece aquele charuto. Que... Imagino. Doideira, né? E deve prejudicar muito a vida útil, né? Acredito eu, porque isso acontece com carros, porque não aconteceria, né? Com o maquinário dos navios. Então, o problema mais comum é na parte de geradores, né? Parte de geradores e a parte de hidráulica, que em geral em todos os navios tem, Sim. espalhado pelo convés, porque você tem um monte de manobras e coisas que faz em um convés de um navio para poder trabalhar, para poder operar. Então, existe muito desse tipo de problema. Você vê, né? Ele está falando ali, ele como chefe de máquinas, a maioria das pessoas tem o seguinte pensamento: o chefe de máquina, ele cuida ali a parte da maquinaria, motor, ele fica lá onde estão os motores, droga nenhuma, de um monte de coisa, um monte de coisa. E quando dão problemas elétricos, vai chamar quem? Aí, ó. Vai chamar, porque tem muito navio que não tem eletricista. Sim. E aí? É o chefe de máquina. Então, por isso, às vezes as pessoas riem de uma coisa que eu costumava falar, que nesse tipo de navio, o chefe de máquina é maquinista naval, é eletricista, é frigorista, porque também trabalha com sistema de refrigeração. Se bobear até navega a embarcação. E é ginecologista também. É ginecologista também. Imagino, faz de tudo. É isso aí. Com certeza. Agora aí que tá. Tem que fazer um monte de coisa, várias e várias atribuições. Responsabilidade extra, né? Sim. Que é, poxa, grande e grave. Até porque, na hora que der um problema, podem muito bem os nossos superiores, né? Patente mais alta, podem até alegar que foi culpa do chefe de máquinas devido a não ter feito uma manutenção preventiva, devido a ter feito alguma coisa errada, porque foi a parte dele que parou de funcionar. Qual é a qualificação aqui no Brasil que o camarada tem que ter para poder pleitear ser chefe de máquinas?
Qual é a qualificação, ou quais são as qualificações que ele tem que ter? Bom, se você vai no Ciaga, por exemplo, no Centro de Instrução Almirante das Aranhas, que eu terminei minha carreira como oficial de marinha. Eu quando comecei como primeiro fui técnico mecânico naval e depois, por exigência da marinha... foi técnico mecânico naval? Na terra. Ah, entendi. Uhum. E depois acabei me formando como terceiro oficial de máquinas. Ah, terceiro. Perfeito. Você depois que tem esse certificado... Então o chefe de máquina é marítimo. De competência. Tem que ter a CIR. É um aquaviário. Tem que ter a CIR, é um profissional aquaviário. Inevitavelmente. Sim. Em condições normais não pode trabalhar em máquina uma pessoa que não tenha essa qualificação obtida pelo lado da marinha. Então, apesar de ser o técnico ali de máquinas, você tem que ir para o CIAGA e fazer a qualificação. Não tem maneira de evitar isso, porque é o local onde você vai fazer a capacitação que necessita. Só que essa capacitação que você necessita é gradativa. Você avança para se promover, vamos dizer, para facilitar as palavras. Uhum. À medida que você navega, você vai ter que comprovar, depois que foi terceiro oficial de máquina, você vai ter que comprovar, no mínimo, de 2 a 3 anos de navegação. Sim. Comprovada, porque para poder acessar ao certificado de competência seguinte. Perfeitamente. E assim sucessivamente, vai o terceiro, segundo, primeiro oficial de máquina, depois vai para chefe de máquina, depois vai para oficial superior de máquina. Nem sabia que existia oficial superior de máquina. Essa eu nunca tinha escutado. Ou advogados, médicos, não tem tanto tempo assim para fazer essas provas, esses exames, e nem tantos exames também não. Era uma coisa que eu ia perguntar. E esse trâmite todo poderia demorar quantos anos? Quanto tempo? Depende do seu embarque. Sim, entendi. Porque é difícil que você faça corrido esse tempo. Você necessita 2 anos para se promover, mas você vai embarcar 2 anos corrido? Não embarca. Não vai. Vai desembarcar. Exatamente. Por férias, às vezes por problemas de saúde, problemas de família, e aquela coisa toda. Então, de 12 já se vai para 3 ou 4. Exatamente, que os 2 anos viram 3 ou 4. Depois tem para dar outro pulo, de segundo para primeiro. Sim, oficialmente. A mesma coisa. E depois para chefe, e depois para oficial superior de máquina. É um tempão. E, cada vez para passar de uma patente para outra, de um certificado para outro, você tem que render exame de competência. Tem que render. Perfeito. Então tem que ir lá e fazer uma prova. E não é uma, são 10 ou 12. Nossa. Em cada patente, em cada certificado. Imagino que deve ser tudo muito técnico, deve falar seu nome regulamentadora, deve falar um monte de coisa. Sim, porque ao final, nas últimas etapas, nos últimos degraus, vamos dizer, você acaba no campo da termodinâmica, da matemática, da física, da química. Com certeza, engenharia pra caramba, com certeza. No diploma está escrito Chief Engineer. Aí, ó. Esse é o nome que a própria Marinha do Brasil escreve ali. Eles colocam isso. Chief Engineer. É muito tempo estudando, com certeza. Muito com bacana. toda certeza. Bacana mesmo. Leva tempo. E uma coisa que eu não quero calar. Tudo bem, comecei agora como não chefe de máquina, mas quem entra como? O primeiro grauzinho que você vai ter é terceiro oficial de máquina. Entrei lá como terceiro oficial de máquina. Vamos começar do mais baixo para depois a frase que ele falou que a gente não tinha escutado. O senhor falou o quê? Foi o quê? Não é chefe de máquina. Depois chefe de máquina. Oficial superior de máquina. Oficial superior de máquina, tá bom. Eu sou ali o primeiro oficial de máquina. Vale a pena financeiramente? Entrei agora, sou o primeiro oficial de máquina, nem tinha experiência, estou adquirindo agora. Vale a pena, mas sempre vai depender da sua perseverança. Sim. Porque se você decide um tempo ficar de farmacêutico em terra, aí você deixa de computar tempo para a sua possibilidade de avançar e procurar contratos razoavelmente bons, porque há diferença entre as empresas. Exatamente, entre as empresas. Há uma gigante diferença das empresas. Não todas as empresas pagam a mesma coisa. Exatamente. Então, tem empresas que pagam muito bem e tem outras que... Não. Uma gata, o que eles chamam? Gata, sem vergonha. Eles chamam disso, a galera chama disso. Exatamente. Agora, creio eu, né? Não acho que estou enganado com relação a que, poxa, chefe de máquina e oficial superior, é isso? Isso. Depois
Deve valer muito a pena, né? Aí deve valer muito a pena. Porque aí o oficial superior de máquina já é chefe dos chefes. Exatamente, chefe dos chefes. Aí ele mete a mão na massa, na graxa, literalmente, ou não, ele só supervisiona? Esse é um tema bem delicado e interessante, sabe? Porque é aquela história, né? Todos vivemos uma vida de uma maneira diferente. Sim. Tem gente que gosta de participar de fato nos trabalhos, para quê? Para ver, perceber, o entender, vibrador, aprender. né? O vibrador, que aí... que está ali no local quando a bronca pega e esse tipo de coisa. E tem aquele outro que gosta de papel. Porque ele, como oficial superior, ele não vai ter mais a obrigatoriedade de meter a mão na massa. Não. Entendi. Mas gosta de... No ar-condicionado? Mas aí isso é uma Mas tem uns que gostam de ir lá e acompanhar tudo. Eu posso dizer por quê. Porque eu tinha esse vício. Sim. Se o bicho pegar ou tinha alguma coisa para fazer, ia em cima. Exatamente. Porque eu não vou aceitar que você me conte que é o que está acontecendo lá. Claro. Eu quero ver o que está acontecendo lá. Porque eu vou usar seu raciocínio e o meu para construir alguma coisa, Com alguma toda ideia. certeza. Sim. Do meu ponto de vista, é fazer esse tipo de coisa. Claro. De Bom participar senso. diretamente. Mas não todo Não são todos que pensam assim. Então, sabe? São autorizados a trabalhar desse jeito. Sim. Porque você é autorizado a ficar no seu camarote e metendo tecla e sair executando música. Mas é sua decisão, você participar de fato ou não. Entendi. Porque a obrigatoriedade não há. Ele é o supervisor ali, Isso ele mesmo. vai se ele quiser. Diferente do chefe de máquina que tem que meter a mão na massa. Porque o problema é que quando o bicho pega, É. e pega para capar, como que dizem, né? Tá. Você, para saber, a única maneira que você tem de saber é botando a mãozinha. Exatamente. Então, se Só sabe a aparece temperatura quando é que um problema grande e vem uma diretoria e começa a fazer pergunta, aí Você não sabe. Você não faz ideia do que está acontecendo? você vai dizer que chama o primeiro oficial lá para Fica feio. Bem feio, por sinal. Verdade. Né? Isso é o que vocês chamam de um belo pé no saco. Exatamente. Com toda certeza. Vai ficar até feio perante a empresa, né? Isso acontecer, né? Bem feio. O cara é oficial superior de máquina, me explica o que está acontecendo. Não sei, não estou lá. Né? Tipo, ele não vai falar isso, né? Mas realmente ele não vai responder devido ao problema que deu, porque ele não estava lá e não sabe ainda. Não chegou até ele o Vou problema. chamar fulano para que venha explicar? Exatamente. Rapaz, Né? Com toda certeza. fica feio, não fica? Feio. Mas quando há um problema, os oficiais podem ou devem chamá-lo, né? Para tentar resolver algum problema no qual eles não estão conseguindo resolver. Ou eles evitam chamar o por exemplo, oficial eu tive superior. muito tempo como subchefe de máquina. Uhum. Tive muito tempo como subchefe de máquina. Tá? E ocupava esse cargo que se chama de liderança. Uhum. Quando o bicho pegava, vinha para meu peito. Então, eu me acostumei a trabalhar desse jeito e até gostei. Meio masoquista, sabe? Claro. O assunto que foi meu jeito de trabalhar. Sim. Mas já me aconteceu de que deu uma emergência e eu, como corresponde, ir para o camarote Sim. do homem, e eu venho abrir a porta. Né? De madrugada. E aí? É Você que tem que descascar o abacaxi, eu vou fazer o quê? Não tem jeito. Vou fazer o que me entender. Porque se você chama e o cara fica lá, bom, o que você pode fazer? Exatamente. Não faltou oportunidade que o comandante me falou, Oscar, faça o que você Se eu quiser. estou perguntando direto, estou nem deixando você perguntar. Você quer perguntar alguma coisa? Não, a gente tem curiosidade. Porque, Exatamente. por exemplo, olha, o combustível, por exemplo. Uhum. Isso, na verdade, fadiga desses materiais. Isso acontece com frequência. Acontece. E começa a vazar e você tem que descobrir esse vazamento rápido, de imediato. Mas isso sempre já está relacionado com falta de manutenção preventiva. Aí, ó. Se você vai trabalhar um navio holandês, por exemplo, para que tenha uma ideia, um navio inglês, estou dando exemplos. Esses caras são nojentos para manutenção preventiva.
Ele tem um cronograma para fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer. E não interessa se está pingando, se não está pingando. Não espera pingar. Os caras trabalham de macacão branco. Aí, doideira. Que doideira. Já vi praça de máquina com carpete vermelho. Olha que doideira. Aí de que vai cair uma gota, hein? Não é? Aí mesmo que não vão deixar cair a gota de óleo ali, né? Rapaz, aí... Com certeza. Vai dar ruim, né? Sabe, Vai dar a ruim. genitália de alguém vai ficar pendurada. Sim, com certeza. Com certeza. Então, tudo depende do critério que você aplica. Eu já escutei uma coisa que é uma barbeiragem, porque uma barbeiragem dizer, mas a manutenção preventiva Sempre muito está ligada à cara. manutenção preventiva. É muito cara. Eu escutei dizer, quando eu escutei, será que estou ficando velho e burro, não estou entendendo nada? Porque é incrível que diga uma coisa É até dessa. feio escutar isso, né? Não é? Não é? Então, essas coisas vão acontecer dependendo do que você faz. Por quê? Quando um fabricante de uma máquina, vamos a personalizar a coisa numa máquina, não em uma praça de máquina, uma máquina, fornece para você essa máquina, ele entrega para você um plano de trabalho. Sim, perfeito. Não entrega somente um livro, um manual, para você ler e aprender como que é a máquina. Igual o carro, né? Vem ali com a revisão, data tal, data tal, data tal. Exatamente. Então, eles planejam também o quê? Uma manutenção racional, inteligente, para você trabalhar de maneira inteligente. Sim, sim. Agora, se você pegar aquilo Vou trabalhar da minha forma. e jogar na lixeira, se prepare, Tenho experiência, vou trabalhar da minha forma, deixa comigo. o bicho vai pegar. Com certeza, com certeza. Mas é que tá. Não pode realmente haver um problema do nada, mesmo havendo a manutenção preventiva? Mesmo fazendo tudo certinho. Não, pode do nada, devido à própria máquina Porque em é si. uma máquina, né? Exatamente, É uma máquina. exatamente. É o que eu penso, né? Devido à própria máquina em si, tipo, um pistão daquele ali. Quebrar, emperrar. Quebrou, emperrou. Se é, né, que tem ali virabrequim e tal, não sei o que, aconteceu algum tipo de problema, vai estar sempre relacionado à manutenção preventiva, à falta de manutenção preventiva, ou não? Realmente pode acontecer do nada um problema desse? Pode, e eu vi acontecer. Vou lhe dizer, eu trabalhei nos anos 79, 80 com um navio que tinha um motor de propulsão Sulzer. Era a excelência em máquinas na Europa. Era de primeira qualidade. Topada. Top. Uhum. Top. E de repente estávamos em manobra de trabalho e o bicho parava. Aí, ó. E tinha manutenção. Fazia uma manutenção preventiva. Tinha manutenção. Aí, ó. Aí começamos a arremescer um lado e outro, procure, nada. O sistema de reversão de máquina, de marcha dessa máquina, era uma caixa mecânica desse tamanho assim, Imagino. que parecia um relógio suíço. Imagino. Cheia de engrenagenzinhos, de cremalheiras e de rolamentozinhos de uma coisa e de outra, porque era para mexer com 2 dedos. Tic-tac, tic-tac, tic. Entende? Para controlar. Com a pinça. Era uma maravilha aquilo. Não, e tem que descobrir, imagina, aquilo para, você tem que descobrir o problema. Onde é o problema? Aí Meu nós Deus percebemos que o problema estava nessa máquina. Caramba. E vai Agora fazer- se vira aí. E aí, vai buscar o suíço, que Exatamente. inventou essa máquina aí. Exatamente. Caramba. Rapaz, era um dor de cabeça aquilo. Imagino. Tivemos E por, perda de tempo e a perda de dinheiro. tivemos por bater várias vezes. Sim. Porque era um tipo de navio antigo que a reversão de marcha era por aquele antigo telégrafo que existia antes. Perfeito, Que é até bonito de ver, né? Sim, sim. Então, se recebia a ordem aí e por meio de um sistema de alavanca, Aquilo que tem no Titanic, né? A parte do filme Titanic, que eles faziam comunicação, né? isso O mesmo. telégrafo ali também. Você tem uma alavanca no braço direito, que é para neutro, avante e ré. E a outra é o acelerador. Então, em função da orientação do telégrafo se chamava naquele tempo, né, você dá a marcha que o comandante está pedindo. Claro. Mas imagina que de repente diz,
toda avante. Então você manda para lá e mete o acelerador por aí, um tacômetro, aquela toda coisa. A máquina. E de repente te dice todo atrás. Ih, caramba. E quando vou dar todo atrás? Nada. Não vai. Que doideira. Rapaz. Agora vamos resolver o pepino. Mas o perigo é bater. Porque o navio já tomou a inércia. Exatamente. Trancar ali. Às né? vezes a gente demora praticamente meia hora da velocidade que você está para ele parar. Exatamente. Com Meia certeza, hora. com certeza. Meia hora navegando. Dependendo do porte do navio. Exatamente. Sim, Claro. tem navio que precisa mais do que isso. Mais de meia hora. Exatamente. Agora Mais de estão meia hora. construindo esses Olha aí. navios de 400 metros de comprimento. 400. Para transporte de contenedores. 400 Para um metros. bicho desse. Mesmo com máquina. Precisa 1h30 para parar. Aí, Uma hora e sem meia. máquina ou com máquina? Sem máquina. Sem máquina. Você vê. Ou seja, você Com parou máquina a deve demorar uns 20 minutos com máquina. Você parou a Olha que máquina. doideira. Sim. Você parou a máquina e aquilo é gigante. Estamos falando de um navio 400 metros de comprimento. Exatamente. 70 metros de boca. Exatamente. De A largura. largura. É isso. Boca máxima. E aí, que está com 25 mil containers. Para um bicho desse. Ele não quer parar. 1h30. Deve estar lá uns 15 nós de velocidade, por aí, né? 17 nós de velocidade. Estão dizendo que já estão dando 25 e 27 nós. Hoje em dia rola. Hoje em dia rola mesmo. Que claro, quando ele se aproxima de um Hoje tem porto... rebocador de grande porte, PLSV, que está navegando a Mas quando 33, 34 nós de velocidade. se aproxima de um porto, já Sim. ele vem em baixíssima velocidade, porque Sim, sabe claro. que Vai ter que parar rápido. é perigoso demais. É muito perigoso. Então, vai numa mínima. óbvio. Isso aí. E por isso que exigem rebocadores, na gíria se chama fazer cabeça, Exatamente. que é puxar a proa, for um rebocador parrudo, para poder controlar. Que senão não vai. Imagina a inércia que tem isso. Exatamente. Literalmente inércia. Exatamente. Eu não tenho como não perguntar uma curiosidade, né? E aí, desses anos todos de mar, o que mais te impressionou ou impactou ou que te deixou assustado? Esse tempo todo de experiência, o que mais marcou, né? Algum acidente? Teve alguma ou coisa em alguma si que coisa- você falou, meu Deus, isso aqui marcou a minha vida. Nunca mais eu vou esquecer isso Isso daqui. aí. Sempre Teve? tem um. Acidente teve, inclusive furando o casco. Furou o casco, Furando o começou a casco. fazer água, a embarcação. Água Não, aberta. porque Não tá- o furo Não estava na lâmina d'água. foi aberto de proa a proa. Este navio aqui veio assim. Ele perdeu a máquina, perdeu o governo da máquina, perdeu o leme. Tá? E estava assim. E Rasgou o aqui. E rasgou bem na sala da corrente da âncora. Você estava a bordo de um desses Estava navios? Eu era chefe. Ele era chefe de máquina. E me abriu um chanelão de verão. Não tem como esquecer a experiência dessa. Abriu um chanelão de verão do tamanho desse televisor, assim, o mais grande Meu igual, Deus. talvez. Mas só que abriu ele da linha de flutuação para cima. Sim. Então- Senão já era. Isso Obras mesmo. mortas. Exatamente. Obras mortas. Apesar da desgraça, você diz, Menos pior. Menos favor. pior. Exatamente. tá, então, já tive isso, tive incêndio, tive Teve incêndio fogo, na sala de máquina? tive. Em praça de máquinas. Em praça de máquina, e tive uma coisa que, essa sim, me vou arrogar o privilégio de conhecer. Vocês devem ter ouvido falar de plantas frigoríficas de amônia. Não. Tá, Planta frigorífica de amônia. vocês são novos, Para que serve vocês isso? são novos demais. Para Não congelar porões de navio a menos 25, menos 30 graus centígrados. Mas isso hoje em dia não é feito com nitrogênio? Não, isso foi Porque eu eliminado. tenho até um tio Mago que trabalha com nitrogênio também para resfriamento de vários locais Não, ali. mas- é tudo com nitrogênio que eles trabalham. Isso foi eliminado da área industrial porque o nível de periculosidade, Periculosidade, do isso que eu ia falar. amônia Amônia, caramba. é terrivelmente perigoso. Com toda certeza. Mas para que usava isso? Refrigerante. Refrigerar, resfriar. Você não usa hoje freon 12, freon 22, freon 522, esse tipo de coisa? Sim. Bom, naquele tempo era amônia. Olha que doideira. E se acontece um vazamento?
Meu Deus. E aí? Aí aconteceu. Já aconteceu ou não? Aconteceu. Aconteceu. E era um navio, olha só, um navio de origem chinês, que tinha um compressor um compressor para frigorífico, né? Que era uma coisa bem estranha, porque era de 6 pistões o compressor, trabalhava com dois aqui e um no meio. Era um monstro, parecia um Fusca. Imagino. E congelava no porão a menos 25. Caramba. Tinha um acumulador de líquido, que hoje é conhecido isso também, porque em instalações de freon você encontra, que dava, não sei se uns 1000 litros, uma coisa assim, era uma tonelada de líquido. Então, acontece que você tem do lado líquido uma determinada pressão, do lado gaseoso outra pressão. Outra pressão, claro. É igual o nosso gás de cozinha. Você chacoalha, o pessoal antigamente falava que esse gás só vem água só vem dentro. Mas é líquido. Exatamente. Aí, para contar esse acidente, ou incidente, não sei melhor como chamar aí, porque essa foi feia mesmo. A instalação frigorífica era muito antiga, era um navio que foi reformado para habilitá-lo para trabalhar em pescaria de profundidade, um navio de 70 metros, uma coisa assim, 70, 80 metros. E deixaram a instalação antiga de amônia. Acredite ou não, pela vibração da praça de máquina, acabou degolando um tubo de 3/4 de polegada, e líquido. Vazar. Meu Deus do céu. Rapaz, E perde a pressão, vira gás, é uma coisa e impressionante. vai lá e respira amônia. Olha, me parece que tinha algo assim como 27 tripulantes. Só ficamos em máquina, nós, o chefe, eu estava com Resolve o chefe. aí. E tinha mais 2 pessoas. Aquele navio levava quatro pessoas em máquina. E olha aí, o acumulador de líquido aquele estava contra o teito, instalado assim, de fábrica. O chefe de máquina cuida de bomba de elástico também? Claro que sim. Sim. Quando a gente tá cansado de ver histórias aí, histórias não, né? Fatos, né? Unidade adernando, todo mundo já, e tá lá a galera tentando fazer a bomba voltar a funcionar e tá pra não perder a plataforma, né? Quem que tá lá? O chefe de máquina. Tá ele, mais o comandante e tal. E a galera, na baleeira, alguns em bode de resgate amarrando as baleeiras ali. É assim mesmo. Caramba. É assim mesmo. Já passou por isso? A questão de adernar? Já, não. Questão de Felizmente problema com lastro? não passei Não, por né? esse tipo de experiência. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, nesse momento, quando aconteceu isso, a tubulação que rasgou estava entre o tanque aquele, que era de 1000 litros, um tanque de 1000 litros, estendido assim, desse diâmetro aproximadamente, e o tubo que rachou estava contra o teito. Aquilo te queima, pô. Em contato com sua pele queima. E era soldado. Caramba. Não tinha válvula aí, era soldado. E agora? Porque quando é parafusado, você consegue dar um jeito de resolver rápido, né? Não, mas tinha um jeito de encarar isso, mas um jeito complicado. Tinha alguma braçadeira que pegava no tubo, alguma coisa assim? A primeira coisa que você tem que fazer aí é aprender a utilizar certo tipo de máscaras. Sim, São claro. máscaras específicas para você poder respirar. Exatamente. Porque esse gás, você não respira, não. Sim. E se você comete o erro de respirar, Já era. eu posso lhe dar 6 meses de vida. Caramba. Porque a amônia é cruel. Ou Muito. mata instantaneamente, ou se mete na via respiratória. Vai morrer de qualquer absorve maneira. os Pode líquidos, demorar, mas vai morrer. Absorve os líquidos dos pulmões e mata gradativamente. Gradativamente. Você pode estar dentro de um hospital e os médicos não têm o que fazer. Vai morrer. É Aí doideira. estava aquele negócio lá em cima, um lugar que mais se entrava um ser humano normal. Lá em cima, o chefe de máquina, ele era baixinho. E já estava com um problema, por ser baixinho, ele tinha dificuldade para alcançar aquele tubo. Porque a ideia era fazer o quê? Colocar uma boa abraçadeira com borracha Sim. e prender aquilo a toda força, para ver se conseguimos conter.
E vazando. E vazando. Mas Meu você Deus tinha do que estar céu. com a máscara, Não, sim, claro. com as luvas adequadas. Não tem nenhum tipo de contato, porque aquilo queima com certeza. Você chama quando fazem, como que diz em português? Tanto o próprio produto quanto a temperatura que ele está saindo dali. Né? Com a mangueira de incêndio produzindo aspersão de água, né? Como Vapor. como se chama? Neblina. Neblina de alta Neblina, velocidade. neblina, Neblina de alta velocidade. Por quê? Porque a Para água, empurrar ele. a água, o que faz, tem uma velocidade de absorção muito grande do amônia. Então, se você vai agir em cima disso, se você coloca da maneira adequada, que também às vezes é complicado, o jato de neblina de alta velocidade, você se auxilia com isso. Sim. Então, você está jogando água em cima do vazamento, em cima das mãos do operário que está tentando resolver, Exato. e dele mesmo, porque tem que molhar ele todo. Por quê? Porque a amônia vai em cima do corpo. É o que eu estou falando, queima com certeza. Então, bom, aí... Isso é chamado de processo Venturi. Né? Processo Venturi, com a própria neblina da água, você vai carrear, empurrar Isso, o vapor para fora. Seja, nesse caso, se tratava de absorver o amônia Devido ao na produto água, em si, a amônia. Uhum. que isso protegia o operário que ia fazer aquilo. Quem que era magro e alto? Sobrou para quem? Oscar. O Zé Ma- Vai lá. Oscarzinho! Zé Mané. E Imagina. braço comprido, era magro, sabe? Então, Seu braço vai lá, seu braço chega até lá. Naquela época estava com 75 quilos, Aí, ó. sabe? Magrinho, O senhor é alto. atlético. É ele, então. Aí, quem era? Se olhava para um dos rapazes que eram auxiliares de máquinas que estavam ali, eles se olhavam um ao outro e olhavam assim, como dizendo, este problema não é comigo, não. Não é comigo, não. É. Nunca nem vi. E o pior, que no caso desse, você vai ter que liberar aquele amônia ou a atmosfera Sim. e correr o risco de fazer uma concentração dentro do próprio navio, porque Claro. o vento vai levar para onde? Para onde você quer, não leva. Não mesmo. Podia meter dentro do passadiço aqui. Sim, sim. E aí? Havia que fazer alguma coisa e acabamos fazendo uma gambiarra aí. Colocamos aquelas abraçadeiras de aço, bravo mesmo, com borracha muito bem apertada e depois, sabe, com bastante borracha isolante e aquela outra fita de autofusão fazendo um tortão naquilo e conseguimos controlar. Menos Quando pior. chegamos à terra, lá os mecânicos chegaram, vieram, frigoristas especializados Sim. nisso. Esvazia tudo, Isso. não tem nenhum tipo de problema, tira pressão, A tal, gente tal. conseguiu fazer, há uma manobra de emergência para fazer, mas também é demorada, não é rápida. Sim. Para fazer isso, você o que pode fazer? Você tem um acumulador e um resfriador. Certo? O resfriador O acumulador faz o quê? O acumulador, qual o papel é uma dele? reserva. Uma Ah, reserva. entendi. Uma reserva. Perfeito. Perfeito. E o resfriador é para levar o gás, que já vem expandido, a líquido de novo, passando Sim. para resfriamento. Pressão altíssima. Normalmente, aquele resfriador tem a capacidade de conter todo o líquido do sistema. Tá? Mas também não é uma coisa que você fez assim. Não mesmo, imagino. E já guardou todo lá. Claro, sim. Sabe, não é como a roupa na mala que você bota para dentro e Né? pronto, acabou. Tem um tempo de processo. Então, por enquanto iam fazendo isso, que iam, em certo modo, reduzindo um pouco a pressão, eu ia lá em cima, mete aqui para um lado, para outro, para aqui, para um banho de água daquele. Mas isso que eu ia perguntar, essas tubulações, no caso, no quesito da história que o senhor contou agora com relação à amônia, não tem nenhuma válvula que lá atrás poderia fechar para que pudesse fazer a manutenção com risco menor? Nesse caso, a tubulação saía assim, desta maneira, do acumulador de líquido, certo? Fazia uma 90 graus. Perfeito. E a válvula estava aqui, mas rachou aqui. Ah, ferrou. Entendi. Rachou Entendi. antes da A válvula. válvula tem, mas ele foi antes da válvula. Então, Entendi. aí, sabe? Já era. Era aquilo, mete a mão e vai em frente, porque Exatamente, senão você exatamente. vai morrer. Exatamente. E vai mesmo. Uma outra Exatamente. curiosidade. O pessoal de controle de avarias offshore, o pessoal de cavo, né? Que faz parte, né, da tabela mestra, geralmente essas pessoas também, ou seja, pode ser também o chefe de máquinas? Não.
Não. Não pode. Não. A única maneira de você obter qualificação para chefe de máquina é passando pelo crivo da ao Marinha. contrário, não, ao contrário. O senhor ganhar esta atribuição De controle de avaria. Controle de avarias. Bom, isso Porque aparentemente o curso você faz. pelo que eu conheço, aparentemente isso depende de uma decisão de diretoria. Então tem a ver com a empresa. Porque é a empresa que tem que ver se entende que você tem a qualificação adequada para o propósito que eles têm. Entendi. Ou seja, eles Porque sabem eu que a trabalhei num qualificação navio que existe, era- mas são eles que decidem se vão querer você. Ou um engenheiro civil. Exato. Porque a vezes pensa que porque engenheiro civil já está prontinho. Não é não, com não, certeza. cara, não é não. Com certeza. Já vi muito, sabe? É que eu Exatamente. trabalhei num navio que o chefe de máquinas, ele era o controle de avarias. Ele era responsável. Pode O ser. comandante escalou ele foi fazer um curso específico na Marinha. Justamente, aí o comandante tem autoridade para, de repente, até fazer uma proposta para a diretoria da empresa e dizer, eu quero este cara. É isso aí. Claro. Por quê? Porque o comandante já conhece o pedigree do cara. Exatamente. Entendeu? Então, aí já é uma Interessante. situação diferente. E não é um problema de competência, é um problema de decisão empresarial. Que às vezes se influenciava por um comandante que disse, quero esse cara. Porque o comandante, de repente, sabe que o cara... Sim. Qual é o... É competente. Isso Exatamente. Competente. Por isso que ele tem o certificado de competência. Né? É isso mesmo. Com toda certeza. Histórias estas Interessante. né, interessantíssimas. Porque, tipo, é muito tempo de mar, né, cara? E, tipo, numa profissão de uma responsabilidade extraordinária, no qual, você vê, né? Eu tinha uma visão totalmente equivocada sobre chefe de máquina, eu não fazia a menor ideia. Eu tô adorando, cara, trabalhar nesse podcast, porque é cada coisa que eu Aprende aprendo, muito. cara. Cada coisa que eu aprendo. Nossa. Porque eu ministro treinamentos, né, offshore, há 15 anos que eu ministro treinamentos. Mas, cara, a gente não para de aprender nunca, cara. Você aprende todo Eu dia. costumo até falar que a melhor forma de aprender é ensinando. Eu costumo falar isso para meus alunos, né? Mas aqui no podcast está sendo diferente. No podcast eu trago a galera... Por quê? Eu só trago a galera especializada na área. Só os camaradas pedigree, como você falou agora, usou essa palavra, né? Poxa, para falar de combate a incêndio, eu trouxe esse cara aqui que manja pouco de combate a incêndio, entendeu? Poxa, eu trouxe um G-Plat no aniversário de 4.000 inscritos pra galera. Essa galera aí tá tendo conhecimento com força. E graças a Deus, eu estou tendo a honra, né, dos convidados aceitarem. Sim. Agradeço mais uma vez por você ter aceitado, né? A vir no Prazer. nosso prazer é todo nosso, Agradeço que isso. também. Não apenas nós agradecemos, agradeço a Ciro por ter entrado em contato com o senhor, senão eu não acharia que eu não iria conhecê-lo, né? Eu não conheço nenhum chefe de máquina, é o primeiro que eu estou conhecendo na minha vida, também. entendeu? E descobriu, né? Sem querer ali, como fazendo outra coisa, e descobriu. Sim. E caramba, graças a Deus, olha só, quando que eu ia imaginar trazer um chefe de máquina com pouquíssima experiência, né? Para não dizer o contrário. Para enriquecer o nosso conhecimento. Para enriquecer o nosso conhecimento. E essa galera de casa está se dando bem, não tá? Verdade. No mercado Com offshore Brasil. Tá mesmo. Estão se dando bem. Cara, se dando bem. queríamos nós... Ter Isso tido agora essa por cima oportunidade, também. né? Que na época existisse um podcast para ensinar tudo pra gente, falar o que vai acontecer, o que rola a bordo, o que não rola, como que faz, essa área trabalha assim. Opa, gostei dessa área. No podcast o cara fala que as qualificações são extras. Que Facilita tem que fazer... a vida, né? O quê? Tá maluco, cara. Então, eu tô muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu tenho conseguido trazer a galera muito fera. Trouxe o piloto de ORV com mais de 20 anos de experiência aqui também. Hoje o senhor com 38 aninhos de experiência de chefe de máquina, na área de máquinas aí, né? Mas me tira uma dúvida. Como chefe de máquinas, fiquei curioso. A pergunta, agora não é uma pergunta offshore, não. Mas tem a ver com quer dizer, a profissão dele, ele vai me tirar essa dúvida, de acordo com a profissão dele. Seu carro deu problema. Você mexe naquela droga toda? Você abre o motor daquele lá e conserta? Ou
é completamente diferente o lado marítimo. Não, Ou não? Não tem... O conceito é o mesmo? Um conjunto de elementos que funcionam no motor de um carro que são padrão, são a mesma coisa, pistão, biela, virabrequim, aquele tipo de coisa, né? Adiciona a parte de eletrônica que tem mais seletiva, é diferente, uma especialização que só tem que manjar também no meio. Mas o problema para fazer, que isso de certa maneira vinhamos falando no carro, eu ia falar isso aqui agora, mestre. Você ia perguntar isso que eu perguntei, não, né? Um minuto. Eu cheguei na porta da casa dele para poder fazer um trabalho personalizado, aquela linha de tech segurança. Eu sou personal trainer também. Você é formado em educação física também. E aí eu faço um trabalho personalizado com o mestre na casa dele. E aí quando eu parei meu carro na porta da casa dele, ele parou no portão. Seu carro está com um cheiro forte de gasolina. Aí, ó. Liga o carro, por favor. Assim mesmo. Aí ele começou a escutar o barulho da máquina. E aí ele falou assim, leve esse carro para fazer uma revisão, porque ele deve estar consumindo mais combustível porque deveria estar com cheiro, não era para estar com cheiro. Não era para estar com esse cheiro de combustível. Aí, ó. E quando desliga o carro, aí... Que doideira. Olha a visão. Isso já responde o que você exatamente. perguntou. Foi a minha dúvida. Só em ele escutar o barulho e o cheiro. Exatamente. O cheiro Nós nunca iríamos imaginar. Jamais. Ia ficar pegando estrada direto. Com certeza. Uma coisa bacana, né? É muito bacana, é muito bacana. Experiência de vida. Experiência de vida. Né? Como disse o senhor, colocando a mão na massa mesmo. Eu tenho um tio também. Ali na frente do Show Menino, né? Meu tio Magno, Carlos Magno. Melhor oficina hoje aí que tem em Macaé. Cara, vou te falar, é muito fera também. Maneiro, né? Ele trabalhou muito com nitrogênio, foi aquilo que eu falei com o senhor a bordo, mas ele também era mecânico, ele trabalhava com maquinário também. Ele não tem nada que ele não mexa, não tem nenhuma... Pelo contrário, a maioria das oficinas aqui da cidade, quando vão pegar aqueles Land Rover, aqueles Volvo, os caras não pegam. Os caras não pegam porque tem que ter... Qual é o nome daquilo? O scanner tal, tem que ter isso, tem que ter aquilo, isso aí eu nunca mexi, fico preocupado de dar algum problema, porque é muito caro. Um carro aquele ali, você vai na oficina dele, só dá esses carros. Só dá. Não tem carro normal. É doideiro. Eu fico até tirando foto dos carros quando eu vou lá. Porque eu não tô acostumado a ficar vendo uns carros daquele ali. Aqueles Dodge Ram, igual um caminhão, aquele bicho. Ele mexe em tudo. Mas uma experiência também de mais de 30 anos com máquina. Que para o lado da eletrônica do carro é necessário um conjunto de instrumentos que permitam uma série de verificações. Leituras aí. E tal. Mas no caso do homem... Só que hoje em dia tá fácil. Tu conectou um scanner ali e já vai te falar o problema. Na sua época não tinha isso. É isso mesmo. Era... Calma aí. Vamos ouvir. Vamos sentir o cheiro. Vamos ver a vibração. Literalmente era assim. Hoje em dia está mais fácil. O caso do, como chamam na minha terra, há muitos anos atrás, já tem uma tradição lá na Marinha, lá, de sermos chamados de homens do mar. Somos conhecidos assim, inclusive está escrito até na caderneta de navegação, no documento de navegação. Meter a mão no próprio carro é complicado, sabe por quê? Tempo. Você vai querer perder tempo para fazer perfeito. Com muito pouco tempo para estar com a família, para resolver suas coisas, para pagar isto, para pagar aquilo, para resolver problemas e aquela coisa. Ir a meter a mão no carro. É mais fácil levar para o mecânico. Rapaz, com toda certeza. Sem dúvida nenhuma. Dificilmente você vê mecânico consertar o próprio carro. Inclusive, você parte da base de ser bastante pragmático nisso. Você diz, tenho a Ford, aqui tem um sistema de assistência técnica da Ford, por exemplo, leva-se um carro Ford para assistência técnica. Exatamente. Da Ford. É difícil mecânico mesmo, por quê? Honda, leva para Honda, só que há outros problemas com isso também. Sim. De que, sabe, meter a mão. Porque para mexer nos outros carros ele está ganhando. No carro dele está perdendo tempo. Sim. Então, leva para o outro mecânico. Não se trata de não saber fazer ou de não querer meter a mão. É tempo. Sim. O problema nosso sempre é tempo. Que rema muita água, né? Quando fica em terra, quer curtir a terra. E que você, quando sai para descansar um pouco, você sai estressado, sai extremamente cansado.
Sim. Imagino. Entendeu? Porque não é serviço normal que se faz padronizado lá. Você não tem 8 horas de Imaginando trabalho. a bordo isso não daí. rola isso. Depois do seu turno de 12 horas, deve ser tomar banho, comer e dormir. 12 a 14. Aí, ó. Para um chefe de máquina normal, se não acontece nada, são de 12 a 14 horas. Caramba. Todo dia. Aí não tem sábado, não tem domingo, não tem Não, isso não existe. Isso não existe. Natal, nada disso. Virada de ano novo. Não rola isso, Isso não. não existe, isso não existe. Então, quando você larga, vamos dizer assim, na gíria nossa, para descansar, é para descansar mesmo. É. Porque A galera que pensa em trabalhar embarcado tem que entender isso. Foi muito bom seu comentário. Verdade. Pra gente que trabalha embarcado, pessoal, esquece, é turno. Não tem essa de... muitas vezes, você pode dar sorte, né, Ciro? Sim. Ou não, né? De virada de ano novo. Não, vou passar com minha família. Esquece tudo. Dia é dia, não tem nome. Os dias não tem nome. Só para vocês terem noção do que vocês vão passar. Ah, é ruim? Não, acostuma. Literalmente, né? Pra gente hoje, Natal, Ano Novo, não faz diferença. Claro, a gente tá ali no aniversário de um filho e tal, a gente Gostaria, né? quer Mas- estar, uma data comemorativa, mas pra gente, se a gente passar Escolhemos estar lá em dentro. terra ou não, Natal e Ano Novo, não faz a menor diferença. Sim. A menor diferença. Inclusive, eu digo mais, no caso do trabalho a bordo, todas as pessoas que exercem algum tipo de pedagogia, de ensino, de Sim, sim. dar aula, é uma modesta opinião, não é uma crítica, Não, é uma, claro, uma claro. opinião minha. Deveriam colocar mais o acento em falar mais de confinamento. A Sim. gente fala isso nos treinamentos lá Pra bastante. caramba. Por quê? Porque a pessoa, se você fala... A gente fala que a com o unidade povo, marítima é um local Você vai confinado. para um barzinho, um boteco, É. e você volta para conversar do assunto, as pessoas pensam que você se trabalha a bordo, Que é só que alegria. você, É. não só isso, que você vai para lá para trabalhar com um carrinho de mão, para trazer a grana de volta. Isso um carrinho aí. de mão. É. Porque a gente ganha muito lá. Todo mundo que trabalha embarcado é rico. Então, e tal. e naquilo, sabe, de montar grana, tem que levar um carrinho de mão para poder trazer a grana. Exatamente, Certo? exatamente. Agora, o que tem que dar É. para ganhar essa grana? Para trazer o carrinho de mão É. com a grana. Porque quando O fala que eu tenho que fazer? em confinamento, falamos muitas vezes, por exemplo, e eu fiz curso de instrutor, no Ciaga mesmo, Aham. é um dos cursos que se fazem para chefe de máquina. São Conheceu o Cunha Baixos lá, não, né? Oi? Cunha Baixos, comandante Cunha Baixos, conheceu ou não, né? Ouvi falar. Ouviu falar? não conheci Bezerra, não. Ouvi falar do todos eles. Longo, Gatti. Passei por todos esses já várias Fala, não. vezes. Você lembra disso, você sabe disso. Perrengue, adoro todos eles. Bastante. O papel deles era... Abraço a todos vocês. Abraço a todos eles. Poxa, Nosso respeito. aprendemos muito com eles, por sinal. Muito, Né? muito. Inclusive, o Cunha Baixos, ele disse que ancorou Se o barco aposentou dele. também né? agora. Ele falou, estou ancorando É. a minha embarcação. Falei, Isso aí. caramba, é isso aí, show de bola. Quem está no lugar dele, não faço a menor ideia. Também não. Que vai fazer uma homologação. Não sei se eles vão botar a parte de homologação agora por parte da capitania. Não sei. Também não sei. Tô na curiosidade para ver. Nos cursos que se fazem de maneira geral, e você deve estar manejando esse tipo de conceito de confinamento, né? Falam também de espaços confinados. Aí já é área classificada, né? Exatamente. Que a plataforma em si é um local confinado. Você, Mas existem espaços confinados como área classificada. vamos separar o joio do trigo, porque Isso a aí. vida em confinamento é a vida a bordo. Sim, sim. Espaço confinado É uma área classificada. é uma outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Para você mexer com um tanque, Isso. se for de água, por exemplo, E. você sabe que você tem que meter aquele famoso siroco que chama. Sim, sim. Que um indutor, Ventilação, exaustão. um indutor de ar. Fazer a troca do ar poluído pelo ar Tem que fresco. chamar um técnico que venha Descer com, conjunto autônomo, que se venha- possível, linha de ar mandado. com um teste para verificar gasificação. Sim, sim. Gases. Tem que verificar índice de É gases. o multigás, a literalmente. respirabilidade que vai ter lá Isso, dentro, claro. aquela coisa toda. Nível de Então, oxigenação. é mais ou menos o que se trata quando se fala de Fora- espaço confinado. Fora certo? quando ele falou tanque de água, você vai fazer a manutenção ou a limpeza, aquelas algas que estão ali embaixo, tem bolhas de H2S diminui ou a são de concentração até de H2S. oxigênio também. Diminui, claro, com certeza. Agora, é importante que as pessoas entendam, compreendam que quando vai trabalhar a bordo,
isso que já se chamamos de vida em confinamento significa distanciamento com a família. Exatamente. Significa, às vezes, perder até a internet, porque às vezes nem internet tem, porque a internet esse dia não pega. Ou de uma, mas hoje em dia tá fácil, a galera pode levar até celular. Na sua época, podia levar celular? Oi? Na sua época, podia levar celular para o bordo? Mas tem lugares que a internet... Você trabalhou muito ele trabalhou muito em navio. Mas não. Por quê? Às vezes ia para Patrícia Amar, aí não tem problema, né? Mas não tinha rede. Mas agora, a plataforma que é no aeroporto, lá crava o seu celular. A plataforma, se fizessem as coisas bem, que aquilo ficou parado durante muitos anos, esse problema da internet, iam a colocar antenas individuais em cada uma das plataformas para que a plataforma tivesse uma comunicação dinâmica, aquela coisa toda. Aí começaram as brigas entre as operadoras com aquele negócio, pararam todo e não instalaram mais. Não sei se atualmente tem. Mas tem ainda. Se instalaram aí algumas internet e essas coisas. Mas navio, às vezes pega, às vezes não pega. Exatamente. Dependendo da distância que você se encontre de um ponto de transmissão. Milhas da costa. Entendendo? Então aí você perde contato com a família, você perde contato com a internet, perde contato com a sociedade, perde contato com tudo. Exatamente. Então, esse tipo de confinamento aqui não é todo mundo que está preparado. Faz um trabalho. Eu costumo dizer que o confinamento é algo que você só vai saber se você colocar o pé lá dentro. Porque você que nunca embarcou, eu nunca embarquei. Aí você cria uma fantasia na sua cabeça, como essa do carrinho de mão aí, essa analogia aí, né, do carrinho de mão. Que legal, vai voltar cheio de dinheiro. Mas não, você só vai saber se você tem um perfil para embarcar realmente quando você colocar o pé lá dentro. É aquilo, né? E aí você tem o primeiro dia que você acha que é só alegria. Com certeza. Né? Segundo dia, só alegria, tudo novidade. É. No terceiro dia, legal. você já começa a olhar pro mar. Exatamente. Você vê. Eu tô 3 dias só dando água e ferro. Dourado pra cá, né? aquele xerelete. Aí você vê o helicóptero chegando. É até legal, você fica né? Vidrado. Quando o helicóptero sobe e vai embora, você parece até aquele filme do Ghost. Você quer ir, mas não vai. E aí, volta você pro guarda-corpo, né? Dourado pra lá, até um peão sem vergonha. Uma baleia tava assando. Começa. O início é tudo lindo. Você né? tá fora do convívio habitual. Exatamente. Né? Fora do convívio habitual. Exatamente. Eu vou contar para ele a história aquela que eu lhe falei da escola naval de lá da minha terra, daquele rapaz que teve 5 anos fazendo o curso para se formar como oficial de marinha. Lembra que eu lhe contei? Sim. O que houve? Aquele rapaz, vou falar um caso específico, não necessitamos nem dar nomes, foi um caso de um estudante da marinha, da escola naval, que era filho e neto de profissionais da marinha. O pai dele era um militar de alta patente, o avô tinha sido almirante, então necessariamente o neto tinha que ir para a escola naval. O pai botou ele lá na escola naval, ele estudou, fez os 5 anos, interno lá, certo? Fez toda a capacitação para um dia chegar a ser comandante de navio. Para receber o seu certificado de competência e para poder trabalhar a habilitação de trabalho, necessitava fazer 6 meses de navegação em longo curso. Isso era lei, obrigatório para todo mundo. Não interessa se você é de sangue azul ou não é. Exatamente. Aí é para todo mundo mesmo. Bom, lá o pai colocou em uma empresa que conhecia um comandante, ele colocou o filho para trabalhar lá 6 meses. Se foram para a Europa, viajaram por vários países, aquela coisa toda. Quando desceu do navio, o rapaz, estava o pai no cais, a mãe, a família, aquela coisa toda. Ele desceu com as malas, as coisas dele, e trazia a caderneta de navegação e o certificado de competência num bolso. Se parou em frente ao pai, fez assim e rasgou no meio. Rasgou um documento. Não quero mais saber disso. Nunca mais vou botar um pé nessa coisa. Que doideira. Abriu uma livraria. Estudou 5 anos para... Abriu uma livraria. E aí? Que doideira. Que doideira. O senhor
Isso rola. Tem gente, ó, a gente não vê nego na primeira semana Sim. pira Pira. de enfermeiro, tem que dar medicamentozinho, sossega-leão nele. Se joga no mar. Senão se joga no mar. Quer ir Isso embora. acontece. O cozinheiro que tirou a roupa Sim. e jogou no mar. Por isso que a pessoa... Vou pra Macaé. Ele ia nadando. Sim. Ele ia vir As nadando. pessoas têm que entender direitinho de que se trata. Não se Exatamente. trata só de certificado. Sim. Não se trata só de curso. Mas hoje a gente tem acesso à informação. Antigamente, na época do meu pai, na sua época, cara, se descobria isso lá. E outra, que embora se o cara pirasse mesmo, tinha que chamar catamarã para vir, né? Não tinha aeronave não, só se passasse mal. Tinha que chamar catamarã para vir te buscar. E era coisa de louco, mas os caras descobriram isso lá na marra. Era coisa de doido, Hoje em dia, eu costumo falar que embarcar tá Nutella. Hoje em dia, embarcar, comparado antigamente, embarcar tá Nutella. NR37. Cara, hoje você tá deitado no seu camarote, tá mandando beijo pro seu filho, pra sua filha, pra sua esposa. Chamada. Isso ajuda ou não ajuda? Muito. No psicológico do cara que tá ali dentro? Isso ajuda? Com toda certeza, com toda certeza. Só Facilitou que, muito. aí o que está acontecendo? O que está começando a acontecer? O peão está começando a... Olha só, hein? Aí vai lá e sai uma autorização da NR37 proibindo novamente o uso. Por quê? A NR37 é muito clara. Ela fala que você pode usar o celular, mas não pode usar a câmera. Aconteceu um acidente. Estão filmando. Tem nego na área. O celular tá no bolso. Olha, golfinho, baleia. Sou rádio operador. Aquelas selfies lindonas, né? Com os rádios atrás e tal. Sim. E o tempo inteiro botando nas redes sociais. Ou seja, o próprio peão é que ferra o peão. Tá perdendo. Tá perdendo. Não sabe usar. Ao invés de aproveitar a oportunidade, Sim. não. Ao invés de ficar quietinho só na hora de folga dele utilizar, Sim. não. Quer E ficar dentro do casario, né? dentro do casario, cara. Mas, infelizmente... O ar tá em cima. Infelizmente, eu não queria acreditar nisso, mas eu tô acreditando que vai sair uma atualização da NR37 proibindo aí o uso de celular. Só vou pegar minha garrafinha. Eu nem sei se tem aqui ainda. Mas rapidinho. Pronto. Porque o ar tá vindo literalmente em cima de mim e essa garganta. Obrigado. Tá frio demais. Tá gelado. Vamos ficar com Se cara... ligou, né, Ciro? Se ligou, né? Se ligou, né? Vamos ficar com cara de pinguim aqui. Hã? Não é, ficar com cara rapaz? de pinguim. Exatamente. Tá gelado. O senhor quer compartilhar mais alguma experiência do senhor? Se você quiser perguntar, eu respondo. Porque a gente, como leigo, né, no assunto, acaba faltando perguntas. Falando pergunta, a gente Exatamente. não tem, nem sabe o que perguntar, né? Exatamente. Olha, o Ciro em casa outro dia tirou uma conversa interessante. Vou falar nisso. Avaliamento. Lembra o que estivemos falando? Sim. Borramento, colisão. O Ciro falava para mim que tem pessoas que estão afirmando que, em alguns casos, quando um navio bate contra outro, seria considerado abarroamento. Isso aí a gente fala muito em sala de aula. Isso é polêmico, né? É polêmico. Exatamente. Colisão, barroamento. Barroamento. É para tomar cuidado com isso. Por quê? Porque normalmente quem fala esse tipo de coisa é que não viveu uma colisão. Exatamente. Quando há impacto, não interessa se é contra um navio, se é contra a plataforma, contra o cais, e se abre um buraco no casco, é colisão, goste ou não goste. Às vezes, Sim. você, no mar, e eu já vi, participei em manobra de abarroamento. Em algumas que deu certo e os navios ficaram deste jeito assim, quase que raspando, conseguiram fazer a transferência de carga de material que estava sendo necessário transferir. A veces pode ser para transferir um herido, um ferido, como que se chama? Um machucado, né? Um acidentado. Ou para alguma necessidade de que se aproximem os dois navios. Essa aproximação, em condições normais, tenta-se que seja o mais lenta possível, o mais suave possível, para evitar o impacto. Claro. Certo? Para evitar o dano. Mas isso nem sempre depende do que você faz. A maré também, Sim, né? sim, exatamente. Apesar de hoje ter sistemas de DP, mas mesmo assim... Você tem a maré, tem o vento, tem o balanço,
que às vezes Nunca navio turro, né? faz e pá, bateu no outro e isso não estava escrito, porque não tinha nem onda. Sim. Mas aparece uma onda daquela que você não sabe de onde sai e bateram. Aí pode dar um atrito ou um certo impacto sem furar o casco. Uhum. Mas quando fura o casco, avaluamento coisa nenhuma. Isso é impacto com furo, com Exatamente. buraco. Exatamente. Então, Colisão. avaluamento pode ser o prévio ao impacto. Mas se Exato. o impacto é colisão. E não tem jeito. Se houve impacto e se abriu aquele buracão, é colisão. É claro. Sim. Então, avaluamento é uma aproximação que pode ser lenta, gradativa, mais rápida, mais violenta ou menos violenta. Uhum. Inclusive podem chegar a bater desse jeito, porque acontece. No mar você não controla tudo. Sim, sim. Então, isso tem um aspecto que é o procedimento de manobra. Como dizer, o avaluamento é aquela aproximação. Mas se bateu e provocou uma avaria, provocou um dano, Colisão. há uma colisão. Claro, com certeza. Não tem conversa. Em cima do que o senhor falou, veio uma pergunta, Ciro. Em cima do que ele está falando agora, veio uma pergunta. O sistema de DP, no caso, o Dynamic Position, né? Posicionamento dinâmico da embarcação, é o operador de DP responsável por sua manutenção ou é o chefe de máquina? Não, nenhum dos dois. Ué, quem que faz essa manutenção do sistema DP de DP? pessoal altamente especializado É de mesmo? terra. Caramba, que bacana. Vão a bordo para O fazer a chefe de manutenção aí, ó. máquina- Eu não sabia. O chefe de máquina pode ter algum conhecimento, depende da iniciativa própria que ele tenha por começar Sim, a aprender, por sim. saber, por se familiarizar com aquilo. E pode ganhar conhecimento bom, Sim. certo? Mas existe uma especialização específica para isso. E o DP pode funcionar, sim, se os dois navios têm DP para fazer uma aproximação razoável, mas Vai acontece que, facilitar. claro, que pode acontecer que apareça É, até aquela porque a onda que nunca alimentação sabe daquilo onde ali é sai. via satélite. Sim. A alimentação da posição é via Sim, satélite. top. pô. Literalmente via satélite. A alimentação da posição geográfica, latitude e longitude, para ele ficar paradinho ali. Muito bacana. Dynamic position. Exatamente. Exatamente. Isso. Ciro e Oscar, querem fazer alguma consideração final? Antes disso, posso falar um pouquinho? Claro. Vamos lá. Como vocês sabem, obviamente, temos um sorteio aí, porque a TMS nos oferece. Poxa, muito obrigado aí, Arthur. Grande abraço. Arthur, Valdir, a galera Abraço. nossa, a galera que a gente já conhece. Tudo não te conheço, mas um abraço também. Gente boa demais. Valdizão já é nosso. Valdizão já é nosso. Nem se fale. A TMS oferece pra gente 5 pessoas para sortearmos 3 normas regulamentadoras. Só que tem que ter uma chave. Os 5 primeiros a comentarem no vídeo ganham 3 treinamentos. Tem que ter uma chave. TMS _, fala uma palavra aí. Inventa uma palavra aí agora. A palavra-chave. A palavra-chave. Uma palavra tem que ser Não, pode ser uma frase ou 2 palavras. em português. Botar tudo junto. Tem que ser em português. Português é melhor pra galera, para não dificultar a vida da galera, né? Melhor em português. Agora Pode você me ser pegou. alguma coisa a ver com sua Chefe de área. Máquinas. Máquina, Máquinas. máquinas. É uma senha, isso é uma É, pode ser senha. uma máquina, senha. máquina. Máquinas. É a mais fácil que tem. Máquinas. Fechou. Porque aí facilita a vida da galera. Isso. Ó, porque eu sempre deixo o convidado inventar essa palavra na hora. Máquinas plural. Em Máquinas, plural. no plural, perfeitamente. Máquinas, S no final. Galera, TMS _ máquinas. Os 5 primeiros ganharam os treinamentos normativos. 3 treinamentos normativos para, obviamente, acrescentar no currículo de vocês, tá bom? Cirão, considerações finais, por gentileza. Pô, de novo, né? É sempre um prazer estar aqui, né? Contribuindo e aprendendo também, né? Hoje A gente aprendemos aprende bastante. Com todo certeza. dia, né? Exatamente. A gente agradece a vocês aí, inscritos no canal. Com certeza. E continue aí assistindo, que vão ter mais novidades. Eu botei meta de ajudar meu amigo Tiagão aí. Isso. Vou trazer mais uns Eita. feras aí. Meu Deus do céu, ajudando demais. E aí demais. todos vocês aí vão ganhar com isso aí. Se não fosse o Tá bom? Ciro, o Oscar não estaria aqui hoje dando essa aula aí. pra gente. Com certeza. Obrigado, Ciro.
No dia da minha live, né? Eu fui falar da Cativar Odontologia, né? Tá, e ali, você não chegou a ver, não? acabou que, na verdade, eu tomei um puxão de orelha, né? Porque É mesmo? como é que você não sabe nada da Cativar Odontologia? É mesmo. Aí eu falei, amor, agora eu vou fazer Porque só o eu perguntei seguinte. alguma coisa e você não soube responder. Dá um Google, pronto. Exatamente. Você vai saber tudo da Cativar Odontologia. Exatamente. Lá você vai ter todas as especialidades de odontologia. Sim. Todos. O que precisar na odontologia, lá vai achar. Só dá um Google. É isso e obrigado aí pelo convite, Tiagão. Que isso, a E honra ó, é mestre, minha. obrigado pelo convite aí. Eu que Com agradeço a certeza. oportunidade. Suas considerações finais, Oscar. Tem alguma coisa para falar? Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer sim que isto que estão fazendo vocês, assim, este tipo de trabalho de divulgação, Sim. orientados a uma verdadeira comunicação, Claro. falando as coisas pelo seu nome, é uma contribuição enorme para toda pessoa que Com pretenda todas. O trabalhar foco nisso. é justamente esse. É Então, justamente esse. tem que partir de uma comunicação fluida, dinâmica, popular, fácil de Exatamente. entender, Exatamente. para que as pessoas realmente possam compreender de que se trata isto. Não é o trabalho a bordo, não é uma questão de certificado só. Só, não é mesmo. É necessário participar de várias considerações que permitam entender de que vai haver um distanciamento, que vai haver privações de contato com a família, privações de certas liberdades. Exatamente. O ser humano não está feito para isso, Sim, para ser sim. privado de liberdades. E trabalho a bordo estas coisas acontecem. Por quê? Por aquilo de confinamento, por aquilo de isolamento, por aquilo de trabalho, às vezes, muito exigido. Então, as pessoas têm que fazer consciência do que vão fazer a bordo. Exatamente. Que não é só trabalhar suave. Sim. Sabe quando esse podcast começou? Por que ele começou? Eu, o amigo Léo, né? Grande abraço, Léo. Se não fosse o Léo também, a gente não... O Léo não haveria. Se não fosse o Léo, não haveria esse podcast também. Inclusive, o Léo, a gente ficou 4 meses, de 4 a 5 meses, estudando muito antes para abrir esse podcast, as possibilidades, procurando local, vendo questão de equipamento, tudo. Eu e o Léo saí da casa dele quase todo dia meia-noite, né, Léo? Você lembra disso daí? Resumindo, a gente participou de uma feira de oportunidades de emprego offshore, né? No qual a gente viu que a galera não fazia a menor ideia do que estava fazendo ali. Não fazia a menor ideia. Eu quero pleitear essa vaga aqui, mas ele não sabia que tinha que ter o curso tal. Eu não sabia de nada, Aí eu e Léo, calma aí. É a hora. Vamos abrir um podcast, cara. Vamos abrir um podcast para passar essas informações para a galera que está querendo trabalhar embarcado. E são muitos, né? Muitos. Pô, deram 6 mil pessoas. Foi até na West Group que aconteceu, né? Essa feira de oportunidades de emprego. Então, tipo, a gente vê aquele mar de gente sem conhecimento nenhum. Na última feira agora, que foi semana passada, literalmente semana passada, sábado passado. Semana passada. Eu fiquei lá palestrando, o Felipe Barros, né? O irmão do Luciano Barros, 2 grandes amigos também. Me pediram, o Felipe Barros pediu para eu falar, explicar sobre alguns treinamentos, sobre o que eles teriam que ter para pleitear vaga X, vaga Y, com relação aos treinamentos em si, alguns valores, basicamente, ali de treinamentos, quanto que eles iriam gastar, se vale a pena, se não vale a pena. Então, a gente vê o que a galera que trabalha embarcado, mas não tem conhecimento nenhum, cara. Então, esse podcast está sendo de grande valia e o intuito é literalmente ajudar a galera, literalmente. Mas é aquilo, né? Para manter um local desse, uma infraestrutura dessa... Não vive de amor, custo, né? Não vive de amor. Não vive de amor. Se amor pagasse, né? Não paga a mim. Eu literalmente não recebo. Estou passando, né? Eu pago a minha... avisa do QR Code. É isso que eu vou falar. Eu pago a minha técnica, a Fran, que é fera demais ali, que tá, se não fosse ela... Equipamentos de qualidade. Não, só... Aluguel da sala, condomínio. Exatamente. É taxa de custo, incêndio. né? Um custo altíssimo. Por isso que eu, dos últimos vídeos para cá, eu botei um QR Codezinho ali. Se a galera puder e quiser contribuir, qualquer valor, se puderem, fiquem à vontade, vai nos ajudar e vamos conseguir continuar mantendo. Manter o canal. Entendeu? Manter literalmente. Mas se não quiserem e não puderem,
Só vocês se inscreverem no canal, dar o like, compartilhar os vídeos, caramba, já é de grande valia, tá, galera? Ó, muito obrigado, tá bom, por estarem assistindo esse conteúdo que foi de, nossa, um conteúdo maravilhoso, informações absurdas. Seu Oscar, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Ciro, brigadão por ter chamado de seu Oscar. Até. E ter participado, sua presença aqui sempre é bem-vinda e de grande valia. Obrigado. Falamos na última vez, né, que você ia voltar. Verdade. Você falou, vou levar o canal. Eu falei, Verdade. você vai participar também. Foi ou não foi? Foi. Vou levar o Oscar, o cara é Foi. fera. Eu falei, só se você participar também. Vamos ficar os três lá, batendo papo lá na Verdade. mesa. Muito obrigado a vocês dois mais uma vez, tá bom? Disponha, eu quando eu quiser. Poxa, com certeza. Vou querer novamente. Vou querer. Se puder, claro, né? Se puder. Não gosto de trazer qualquer um. Vai Eu só ser trago os melhores pra cá, né? Galera, ó. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. E não percam, tá bom? Não percam. Assistam o vídeo todo, porque... Assistam os vídeos anteriores do canal também, as lives. Vocês têm que lembrar de uma coisinha, porque muitos estão falando no comentário. Quando você entra no canal, né, Mercado Offshore Brasil, aí tá na vídeos, esses são que não são ao vivo. Mas tem a opçãozinha ao vivo. E tem vários vídeos lá também, que são os vídeos que são ao vivo, lives. Só que a gente gosta de fazer live comentando com muita antecedência para vocês poderem e terem tempo de nos acompanhar ali, na hora, como foi no caso. Comentário pra caramba. A gente estava ali conversando na nossa live, a galera assistindo, comentando, participando, né? Foi muito bacana, por sinal. Bacana. Ó, mas vamos ficando por aqui, tá bom? Mais uma vez, abraço para vocês, beijão e fui. Até mais. Um abraço. Show de bola. Show de bola.